Hoje o Evangelho nos traz uma lição poderosa sobre a fé. Imagine a angústia de um pai que vê seu filho doente sem saber se ele vai sobreviver. Mas esse homem não desiste. Ele vai até Jesus, pede ajuda e apenas com uma palavra a cura acontece. Hoje vamos refletir sobre essa fé que nos faz seguir em frente mesmo quando não vemos o milagre acontecer na hora. E quem nos ajuda nessa conversa é o padre Sidney Martins. Celebrou a missa agora há pouco, a gente rezou junto, né? E agora toma aqui o café junto com a gente, padre. Bom dia, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe a todos. Pode ficar à vontade. Padre, então hoje vamos falar sobre fé. Vou servir o café aqui para o senhor. Pode ficar à vontade, pega aí a xícara para a gente falar sobre essa passagem de hoje que é bonita, né? Ela fala sobre uma fé, mesmo quando a gente não vê o milagre acontecer ali naquele momento, né? A gente viu que esse homem do Evangelho não questionou, não duvidou em momento algum. É uma lição para nós. Com certeza, ali diante dessa súplica, né, do pai que vê o seu filho doente, dessa coragem, né, de ir ao encontro de Jesus, pedindo que ele pudesse ir até a sua casa para curar seu filho, mas diante ali da acolhida, né, e da palavra de Jesus, né, o teu filho, né, está vivo. Ele então parte para a sua casa nessa confiança, nessa esperança, né? Ele ouviu e acreditou, né? Como que, de fato, precisamos acreditar e perceber como que a força da palavra de Deus em nossa vida pode nos transformar, pode nos curar, pode curar também os nossos. Precisamos confiar, né? E muitas vezes não esperar, como vai dizer também a palavra, muitas vezes Jesus chama muita atenção de ver coisas extraordinárias para crer, para acreditar, ver, né? Mas ali Jesus convida a confiar sem ver, né? A confiar de fato sem presenciar naquele momento, ou podemos dizer de uma forma extraordinária, né? O milagre acontecer. A força da sua palavra que vai realizando o milagre no dia a dia da nossa vida, da nossa caminhada. E algo muito de homem, simples, de mulher, né? de fé. É algo muito simples. Jesus deu uma palavra ali, não aconteceu nada extraordinário, nada grandioso naquele momento. E esse homem recebeu essa mensagem de Jesus e confiou, acreditou. É uma lição para que a gente confie também. E também nos ensina que a fé é necessária para que o milagre aconteça, né? Com certeza. Em todos os milagres e curas de Jesus sempre parte do princípio da fé. Como também parte do princípio da falta de fé, Jesus não poder realizar milagres, né? Como o evangelho de hoje começa dizendo que Jesus saiu da sua terra, né? E foi ali para a Galileia, porque lá não pôde realizar muitos milagres, por causa da dureza e da falta de fé deles. O princípio da cura é a fé, né? Em todos os curas, Jesus sempre, ele parte esse princípio para quem foi curado, né? A tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então, parte do princípio da fé. Assim como o povo da terra de Jesus não teve fé e por isso não pôde ver nenhum sinal, nenhum milagre, a fé deste homem, mesmo que não precisou ver coisas ali extraordinárias, mas em atenção à palavra dele, ele pôde contemplar na sua vida a cura do seu filho. Isso dá um sinal para a gente que a gente tem que acreditar mesmo sem ter um sinal e não ficar pedindo sinais a Deus. Quando a gente faz um pedido, é muito comum, né? Que a gente peça, inclusive, para Deus, Deus me manda um sinal. Às vezes a gente peca nisso. O Evangelho de João, ele trabalha essa dimensão do sinal, né? Hoje ouvimos que foi o segundo sinal. São 7 sinais e para o grande sinal que é a cruz, né? Dessa presença e desse amor de Deus por nós. Então nós precisamos confiar e acreditar, né? Não esperar coisas extraordinárias, esperar que aconteça da forma que a gente espera, né? E a gente precisa cada dia na nossa caminhada de fé confiar mais na vontade de Deus, né? Faça-se, ó Pai, a tua vontade na minha vida, na vida dos meus. Devemos confiar mais e com certeza quando confiamos, quando damos crédito à palavra, coisas maravilhosas irão acontecer na nossa vida. E saber confiar, saber acreditar, né? E não apenas esperar que Deus cumpra a minha vontade, né? A gente precisa pedir que a vontade dele se concretize na nossa vida. Pedir isso e acreditar
que a vontade dele é melhor, né? Porque Com certeza. a gente fala isso, inclusive, em oração, que seja feita a vontade de Deus, mas a gente não está muitas vezes preparado nem aberto para aceitar aquilo que é a vontade dele. A gente quer a nossa. Na mesma hora, e se não falar, a gente faz birra, né? A gente deixa de acreditar porque não realizou da forma que eu esperava, sabendo que muitas vezes, muitas coisas que a gente pede não vai nos fazer o bem, né? Muitas coisas que a gente suplica ao Pai, de fato não irá trazer vida para nós, né? O Pai sabe das nossas necessidades. Então, a nossa oração precisa ser mais uma oração de entrega, né, de confiança, igual esse homem, né, que atenção à palavra, ele volta para sua casa nessa confiança da cura do seu filho. E no caminho, né, é bonito ver isso, no caminho ele pôde já presenciar essa certeza, né, da cura do seu filho, quando chegam para ele, olha, seu filho está bem, seu filho está vivo, né? E ele então questiona ali o momento que ele foi curado, né? E aí ele percebe que foi na mesma hora que Jesus disse, vai que o seu filho está vivo, né? E o Evangelho, diante desse caminho de fé, a beleza no final do Evangelho, quando ele volta, né? Ele e sua família professam sua fé, se coloca a caminho também com Jesus, né? Muitas vezes esperamos, igual aquele outro Evangelho, né? Dos 10 que foram curados, só um volta para agradecer. Este é o caso, né? Daquele que volta a não só apenas agradecer, mas ele e sua família se colocam também ao caminho de fé, a caminhar com Jesus. Perfeito. Padre, falamos hoje sobre fé e falamos hoje também sobre confiança. Como que a gente pode aprender a confiar na vontade do Pai Eterno? Eu acho que isso é fundamental para que a gente tenha uma vida até de paz, né? Confiar, entregar e esperar em Cristo ali, esperar em Deus, tendo a certeza de que Ele vai fazer o que for melhor para mim. Mas como que eu posso aprender a fazer isso? Porque não é simples, não é fácil. A gente tem essa coisa de querer do nosso jeito, de querer no nosso horário. Como que a gente faz para a gente mudar esse comportamento? Então, acho que o caminho passa pelo caminho da oração, né? Eu sempre falo a oração como esse cuidado do nosso caso de amor com Deus, né? E numa relação, a gente precisa abrir, de fato, a partir do diálogo, essa dimensão da confiança, né? Muitas vezes, nossa oração não é um diálogo, né? Muitas vezes é um monólogo, onde só a gente fala, pede. A gente precisa buscar e cuidar da nossa oração como esse diálogo, né? E um diálogo que vai criando uma relação de confiança. Quando a gente busca criar, de fato, essa relação de confiança com Deus, a gente vai aceitando e a gente vai percebendo o quanto que a força da palavra dele vai dando um sentido maior para a nossa vida, para a nossa caminhada. E por isso a gente vai, então, entrando nessa dinâmica da confiança. Mas precisa desse cuidado, precisa de fato de uma vida de oração, numa busca dessa intimidade com Deus, não? E não apenas uma oração apenas de fala, de pedido, de súplica, mas de abrir o coração, o silêncio, para ouvir também a voz de Deus, para ouvir também a vontade de Deus em nossa vida. E assim a gente vai criando uma relação de amizade, de intimidade e também vem a relação de confiança. E essa confiança só vai chegar quando eu, de fato, cuidar, né, desse diálogo, dessa intimidade com Deus. E a gente precisa também manter essa confiança, inclusive quando as coisas não vão bem. Porque é muito fácil ter fé quando está tudo ok na minha vida, né? E aí quando as dificuldades, os desafios começam a aparecer, a gente começa a fraquejar na fé. Isso também não pode acontecer. Com certeza. A gente precisa sempre lembrar, né, como nesse tempo quaresmal estamos vivendo, iniciamos aí na quarta-feira de cinza esse tempo, lembrando que somos pó e ao pó voltaremos a ser. Nós somos neste mundo peregrinos, né? Somos aqui, como cantamos aqui no santuário, somos romeiros da eternidade, né? Somos aqui peregrinos e precisamos caminhar nessa peregrinação, nessa confiança, né? Confiança que devemos viver de forma intensa essa caminhada, mas lembrando que não somos eternos aqui. Nós somos eternos em Deus e com Deus. Saímos de lá e vamos voltar para lá. Mas aqui somos peregrinos, né? Somos romeiros e a nossa romaria, a nossa peregrinação neste mundo se torna muito mais tranquila e feliz quando caminhamos com confiança, entregando a vontade de Deus, né? Que a vontade de Deus, de fato, se realiza em minha vida, em minha história, e por isso eu tenho a força do Senhor, tanto nos momentos de alegria,
nos momentos de dificuldade, tristeza, eu vou permanecer de fé, porque eu sei em quem coloquei a minha confiança. Como diz São Paulo, a esperança nele não decepciona. Perfeito. E a gente depende muito da oração para fortalecer a nossa fé, né? Então, lembrar sempre da importância da oração é lembrar também que a nossa fé depende dessa oração, né? Orar é muito importante. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E a gente encontra essa fortaleza na oração, na intimidade com Deus. A gente vai encontrando porque a gente percebe que não estamos sozinhos, né? A gente sente ali a presença de Deus e com Ele tudo posso. Perfeito. E a gente falando hoje muito sobre fé, falando sobre confiar em Deus. Fica essa mensagem, inclusive, para você aí que está passando por um momento de dificuldade, está fraco na fé. Nosso objetivo aqui é fazer com que você confie. Tenha certeza de que o Pai Eterno está cuidando, o Pai Eterno está agindo na sua vida, mesmo que você não esteja entendendo. A gente precisa perceber isso, né? Ele age na nossa vida, mesmo que a gente não consiga compreender, mas lá na frente as respostas aparecem de alguma forma, né, Padre? A gente precisa ter essa confiança, é disso que a gente fala aqui hoje. Com certeza, igual a parábola, né, das pegadas na areia, quando a gente pensou, no momento de mais dolorido, sofrimento, né, só tem uma pegada, né? E a gente vê a beleza de Deus dizendo, porque naquele momento eu estava te carregando, né? E por isso ali só a pegada de Deus. Então a gente precisa de fato essa confiança e deixar ser cuidado, ser carregado também nos momentos de dificuldade, no colo de Deus. E quando a gente sente essa presença, a gente encontra uma força tão grande que a gente consegue vencer, né? E vencer os obstáculos que vai aparecendo. Certo. O evangelho de hoje fala de um funcionário de um rei que estava com um filho doente e ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus falou para ele, seu filho está vivo, seu filho está curado. Hoje, a gente não ouve dessa forma tão clara Jesus falando que a graça vai acontecer na nossa vida. Como que essa graça se apresenta para a gente hoje e como que Deus, como que Jesus conversa com a gente hoje, atualmente? Então, Deus usa de várias maneiras, né? Seja na palavra, onde somos chamados a sempre nos alimentar da palavra e tomar posse da palavra de Deus, né? A gente precisa tomar posse da palavra de Deus, igual esse homem, né? Mesmo ali não tendo essa intimidade, mas com certeza tendo ouvido o bem que Jesus realizou, o fez ali, ir ao encontro dele, pedir a cura do seu filho, e mesmo não vendo naquele momento acontecer, mas voltou confiante, e depois esse se torna também um discípulo, né? Se coloca a caminho com Jesus, tomar posse da palavra, tomar posse da graça de Deus, né? Então a gente acolhe essa palavra como também palavra de vida e salvação para a gente. E Deus vai falando de várias maneiras, seja na acolhida da palavra, na vida da comunidade, no cuidado um com o outro, a gente vai vendo ali o toque de Deus de fato fazendo acontecer em nossa vida, mesmo que não seja, com certeza o homem esperou naquele momento Jesus ir para a casa dele, levantar o filho da cama, mas talvez não aconteça da forma que a gente espera, mas a gente precisa tomar posse da palavra e confiar, né? E que Ele vai nos libertar, que Ele vai nos curar e nos entregar na vontade de Deus. E eu falo sempre que Deus conversa com a gente precisa estar aberto para ouvir. Porque nós somos livres, Deus nos fez livres, né? Então a gente precisa estar aberto também para receber aquilo que Deus está comunicando. Às vezes o problema é que a gente não está aberto. Está com o coração fechado, né? A parábola de ontem, né? Essa parábola tão bonita do Pai misericordioso, esse Pai que respeita a liberdade, né? Na escolha do filho de ir para longe, o Pai recebe, né? Concede aquilo que ele pediu. Mas é o pai que está lá sempre, né, à espera. Quando vê o filho voltando, corre ao encontro, abraça, beija. Assim é o Pai Eterno, né? Ele respeita a nossa liberdade. Quando a gente abre o ouvido para ouvir sua palavra, somos acolhidos sempre por esse abraço carinhoso do Pai que restaura, que devolve a dignidade, né? Roupa, anel no dedo, vamos fazer uma festa. Mas a gente precisa abrir, né, de fato, o coração. E por isso que a oração exige bastante também a dimensão do silêncio, para que a gente possa escutar Deus.
Perfeito. E Deus se comunica com a gente também através de outras pessoas, né? Eu posso ser uma ferramenta do Pai Eterno aqui na Terra. Com certeza. Quando a gente vive de fato a vida de fé, a gente pode ser essa presença de Deus, né? Para ir ao encontro do outro. Deus quer usar a nossa voz para falar, para anunciar as coisas boas, a fé. Deus quer usar também nossas pernas, né, para ir ao encontro daqueles que estão caídos, nossos braços para poder levantá-los e principalmente quer usar o nosso coração para que, diante de tanto amor, a gente possa transformar este mundo, né? Hoje, na liturgia, na primeira leitura, nós somos presenteados com o profeta Isaías nos falando isso, né? O Deus que quer criar aqui um novo céu, uma nova terra, onde haverá apenas a alegria, uma vida abundante, onde o profeta vai dizer, quem morrer com 100 anos vai dizer, morreu jovem, diante de tanta vida que o Senhor quer oferecer. E como que Ele quer contar, né, com a gente, para que a gente possa, de fato, deixar que esse novo céu, essa nova terra aconteça entre nós. Maravilha, que a gente possa, então, ser instrumento do Pai aqui na Terra e que a gente reconheça também no nosso irmão Deus, né? Como aquele irmão como ferramenta também aqui na Terra. A gente vai conhecer agora um grupo de mulheres que encontrou na fé uma forma de estreitar os laços umas com as outras. Por meio de um instituto, elas se reúnem para conversar, falar de suas experiências na vida, no trabalho e em casa, principalmente para rezarem juntas. É nos braços do Pai que essas devotas reforçam sua missão e se aprofundam nos estudos da Palavra de Deus. A Ana Luísa Abreu foi lá conhecer e a gente mostra para você agora. Algumas de camisas rosa, outras de branco e roxo, mas todas ligadas pelo coração e principalmente amizade. Essa roda de conversa entre mulheres faz parte de um encontro especial que regularmente acontecem em diferentes igrejas da região metropolitana de Goiânia. Dessa vez, por exemplo, foi na Igreja do Santíssimo Redentor, em Trindade. Deus tem um plano para cada um de seus filhos e filhas, que com liberdade escolhem qual caminho seguir. Essas mulheres decidiram aceitar o chamado do Pai, aprenderam sobre amor próprio e, no tempo certo, se permitiram serem usadas pelo Espírito Santo, através de um grupo independente chamado Instituto Dons. É como se eu, a cada encontro, né, renovasse a minha fé com Cristo, renovasse os meus valores enquanto pessoa, enquanto filha, enquanto mulher também, que muitas vezes a gente passa por algumas provações, né, de alguns limites que a gente não pode romper, de algumas coisas que a gente tem medo, né, de estar fazendo. O Instituto Dons me trouxe a consciência de que eu posso ser uma líder, que eu posso passar os meus dons, né, servir na sociedade mesmo, com os meus dons, né, e posso ser empresária. Então, assim, eu encontrei o meu lugar. Eu vi que eu posso ir além do que ser mãe, católica e do lar, né? Então, assim, eu acredito que foi algo extraordinário que aconteceu na minha vida, foi um instituto. Criado há 3 anos, o projeto busca ser uma rede de apoio, amizade e uma verdadeira troca, com networking, para todas as participantes que aprendem diariamente mais da palavra. Nós ativamos esse protagonismo da mulher, para que a mulher, ela entregue ao mundo o dom que ela é e somente o dom que ela tem, que somente ela, sabe, pode corresponder a isso ao mundo. Então, cada mulher, nós acreditamos nisso, a igreja, ela vem, nos permite aprender isso, que cada mulher é um dom de ser filha amada de Deus e cada mulher tem o seu dom que ela precisa corresponder. Todas essas mulheres guerreiras e empoderadas encontraram forças, inspiração e, sobretudo, coragem em Deus para serem de verdade nesse mundo. Com o apoio do próprio grupo, cada uma delas trilha a própria jornada, hoje de forma ainda mais autêntica, com protagonismo, esperança, leveza e, principalmente, confiança. O Instituto Dons trouxe para mim esse
essa intimidade com Deus, né? As missas diárias também, que me fez aproximar muito, me fez crescer muito na fé, com toda certeza. É prazeroso estar ali com outras mulheres, estudar, aprender, e depois que você vai embora, aquilo se perpetua até o próximo encontro, né? E você faz laços realmente, né? Então, é algo que vai se renovando, né? E a gente vai construindo e reconstruindo. Muita coisa se transforma na minha vida. Então, se nós olharmos antes uma mulher que era sozinha, buscando o seu propósito, buscando ativar mulheres, ela encontra um grupo que ela decide confiar, que ela decide transbordar o dom dela de liderar. E Jesus Cristo, ele vai ensinando, né? Esse amor de Cristo, esse olhar de Nossa Senhora que nós trazemos na nossa essência enquanto virtude, enquanto o nosso posicionamento, a liderar sem julgar, a amar, a respeitar a diferença, o limite de cada mulher. Eu acredito que eu disse sim, como cada mulher. É um instrumento de Deus, é um instrumento onde o Espírito Santo, quando nós abrimos o nosso coração, ele faz o extraordinário dentro do ordinário da nossa vida. E hoje eu olho para a minha história e eu percebo que pela misericórdia dele, ele tem permitido, né, que a minha vida seja um instrumento de transformação. Dons tenho, dons compartilho. É isso, né? Deus faz o extraordinário dentro do ordinário. É o que a gente precisa entender, aprender e confiar que Deus está agindo ali, mesmo nas coisas simples, mesmo no nosso dia a dia, Ele está agindo, Ele sabe de todas as coisas. Sabe daquilo que nós precisamos mais do que nós mesmos. Né? Exatamente. Padre, qual que é a mensagem que esse evangelho de hoje nos deixa para essa segunda-feira, para essa semana que está começando? Então, estamos aí concluindo, né, o mês de março, e que de fato possa ser esse pensamento. Quanto que pela nossa fé Deus pode realizar coisas extraordinárias em nossa vida. E possamos, a exemplo desse pai, confiar na palavra, mesmo que não seja da forma que a gente espera, confiar, continuar confiando na força da palavra de Deus, que tudo renova, que cura e que transforma a nossa vida. Aceitar, né? Aceitar os planos de Deus para nós, que com certeza é melhor. Lá na frente a gente entende. Padre, muito obrigado. Volte mais vezes aqui para a gente tomar esse café da manhã junto, tá bom? Obrigado, Wilke. Obrigado a todos. Uma semana abençoada.